Boa tarde. Hoje eu quero falar de política e o cristão. Mas em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: vou falar com a maior humildade e jamais me considerarei o dono da verdade. Até porque eu aprendi que sábio mesmo é aquele que sabe pouco. Por isso se dedica a aprender e cada vez se torna mais sábio. E o ser humano é um ser em expansão. Ele tem condição para aprender sempre. Quando ele acha que sabe tudo, ele se diminui, ele tira essa capacidade expansiva que ele tem, né? Então, não sou dono da verdade. Agora, aquilo que eu vou refletindo e considero legal, eu gosto de compartilhar, e com a melhor das intenções. Não é pegar no pé de ninguém e nem ser o dono da verdade, e sim compartilhar aquilo que eu concluí que é legal e passar para o irmão para que ele reflita e veja se o que eu penso é legal, e se for, se ajunte a mim para a gente melhorar, fazer parte da mudança, da melhora desse mundo. Não é que a gente vai melhorar o mundo sozinho, mas partilhando as boas ideias e unindo-nos, podemos melhorando esse mundo, né? Então eu quero falar hoje da política e do cristão. A política, nós sabemos que muita gente está desiludido da política, porque na verdade a política tem sido uma farsa. Quem manda nos políticos é a elite do capital. O político mesmo, aquele que se elegeu, ele é um fantoche, ele é comandado pela elite. Nós eleitores votamos no candidato, mas ele fica devendo favor para a elite do capital, os mega empresários, as multinacionais. Por quê? Porque são os megas, né? A elite do capital é que financia a campanha do político. Por isso que a gente vota e ele deve favor para quem financiou a campanha. É uma realidade. E esse povo manipula e faz com que o político trabalhe de forma que favoreça eles, ou seja, os ricos. E o pobre vai sempre ficando para depois, né? Então, o que eu quero falar? Sabendo que a política tem sido uma farsa e que num país que se diz democrático ainda se é obrigado a votar, né? Acaba de completar que realmente é uma farsa. A gente não vive uma democracia plena, né? E muito menos da parte do político, porque ele fica na mão dos megas, né? Mas eu queria dizer o seguinte: precisamos lembrar que a palavra política significa arte do bem comum, arte de fazer o bem para a comunidade, ou seja, para todos, né? E por isso que eu vou falar da política e o cristão. Porque se nós pensarmos bem, a política tem sido uma farsa, como se a política fosse ruim. Mas não é ruim. Ruim tem sido a forma de fazer a política, mas ela em si é a arte de fazer o bem para a comunidade. Eu poderia dizer que Jesus foi o verdadeiro político, né? O verdadeiro político que existiu nessa terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem mais exerceu a arte do bem comum? Quem mais fez o bem para todos, para toda a comunidade? Foi Jesus. Se a palavra política significa arte do bem comum, quem fez a verdadeira política foi nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ao cristão. A palavra cristão significa outro Cristo.
um imitador de Jesus. Sabemos que muitos, até líderes religiosos, pensam que ser cristão é colocar uma Bíblia debaixo do braço, ir à igreja, ler a Bíblia e fazer oração. Pensa que é somente isso. Mas isso nós fazemos para aprender e ganhar força para ser verdadeiramente cristão. Porque ser verdadeiramente cristão é ser outro Cristo, ou seja, um imitador de Jesus. Então, assim deveria ser o político. Um cristão, um imitador de Jesus, e não se deixar manipular pela elite. O povo da elite também é nosso irmão e deveria ser cristão e não deveria manipular ninguém, né? Mas dá para ver claramente que a coisa não vai começar de cima para baixo, ela vai ter que começar de baixo para cima. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo desceu aqui na terra, muitos esperavam ele como um rei aqui da terra, sentado numa cadeira de ouro, esperando ser servido. Ele aparece forasteiro, caminhante, pé no chão, nunca teve luxo nenhum, desapegado de bens materiais, né? E aí Jesus chega nessa simplicidade e se ajunta aos considerados pequenos, aos pobres. Porque os valores estão tão invertidos, tem sido tudo tanto uma farsa, porque aqui se inverte os valores. Dizem que os pequenos, os fracos, mas Jesus, na sua infinita sabedoria, se ajuntou aos fortes, aos grandes. Por isso que ele diz que os pequenos serão grandes, os humildes serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Porque ele sabe que um dia chegará a plenitude do ser cristão. E o dia que chegar, ficará grande quem é pequeno e ficará pequeno quem é grande. Por quê? Porque imagine só, quem vota? Quem é a massa que gera voto? É o pobre, é o que se considera pequeno. Mas já imaginou o poder que os pobres têm nessa questão voto? Se eles não votar, ou optar por votar por um, é aquele que vai ganhar. Entendeu? Então o pobre é forte, ele tem o poder na mão, porque ele é a massa maior. Tem até um ditado que diz: a maioria vence. Se o pobre entender isso, os ricos vão ficar na mão do pobre. Sabe por quê? O rico, ele não aguenta lavar o prato que come, ele não aguenta lavar a roupa dele, limpar a sua própria casa, limpar seu próprio carro. Ele não aguenta fazer um trabalho elétrico na sua casa, construir sua casa. Tudo é o pobre que faz. Então você pode ver que fraco é o rico e forte é o pobre. É o pobre que movimenta o mundo. Se o pobre acordar para essa realidade, ele vai buscar trabalhar com autonomia, não ser empregado para ser manipulado. E aí o rico vai ter que descer do patamar. E as coisas vão ter que chegar onde Jesus quer. Porque o que Jesus ama todo mundo. Não quer dizer que ele não ama o rico também. Ele ama todos os seus filhos. Mas o que ele quer é que todos os seus filhos entendam que ninguém precisa do desnecessário e do necessário todos precisam. E ele quer que todos tenham o necessário. Mas vai precisar que os ricos desçam do patamar. Mas se nós formos esperar começar de cima para baixo, não vai mudar. Nós precisamos ir de baixo para cima, unindo nossas forças. A maioria vencerá. Até porque terá o apoio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre terá. Né? Então, quando eu comecei a falar, eu falei que iria falar de política e cristão. Conclusão. Nós estamos num ano de política, um ano de eleição. Mas no fim do ano nós teremos. Nós estamos num ano de eleição. No fim do ano, se Deus quiser, estaremos votando para eleger nossos líderes. Aí eu convido você a fazer uma reflexão do ensinamento de Jesus.
né? Pense com carinho quem Jesus votaria se ele sempre pediu, ele sempre esteve do lado do pobre para fortalecer o pobre, não é para prejudicar o rico, não. Mas é porque o rico tem o desnecessário e ele quer que todos tenham o necessário, né? Então pense a favor de quem que Jesus está querendo ajudar, é o pobre. Na Sagrada Escritura está, socorrei os órfãos e as viúvas, palavra de Jesus, do Nosso Senhor, né? Essa frase, socorrei os órfãos e as viúvas, ela quer dizer o seguinte, socorrei os mais necessitados, e socorrer significa rápido, ou seja, nós precisamos, é nossa obrigação, com calma, mas na medida do possível acelerar esse processo, faz parte. Então, votar cabe a nós. Sabemos que infelizmente tem sido uma farsa política, estão todos sendo corrompidos, né, e tal. Mas nós precisamos, o que nós estamos tendo hoje, nós precisamos formar candidatos de uma equipe de pessoas mais que pertencem ao nosso grupo desse entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas se não tiver só tem as opções e tal, então que nós olhemos para Jesus, em quem Jesus votaria? Com certeza no menos mal. E quem é o menos mal? É aquele que também está com os pobres, olhando para o pobre, porque isso agrada a Deus, porque Jesus nos ensinou isso, né? E quem que é, no caso, pior? Pior é aquele que é um político que tem muito ódio, muito desejo de vingança, muito autoritarismo, muita intolerância, muito preconceito, muito racismo, né? Esse seria o pior político. O ser humano, Deus ama do mesmo jeito, mas Ele quer consertar esse mundo, Ele quer fazer a humanidade viver como uma família feliz, onde todos têm o necessário e ninguém tem o desnecessário para faltar o necessário para o outro, né? Então, olhando para dando essa olhada para Jesus e pensando que ser cristão é imitar Jesus, é ser outro Cristo, um imitador de Jesus, buscar ser um imitador de Jesus, buscar ser um cristão até mesmo na hora de votar. E escolher pelo menos o que é menos mal. Porque se o sujeito olha para os pobres, já está num passo grande. Se o sujeito não é arrogante, não é intolerante, não é agressivo, ele é mais fácil de chegar a nossas ideias, de ser convencido pelos cristãos sobre o ensinamento de Jesus, ele vai ter mais humildade para ouvir, então já está mais fácil. Então, o conselho que eu dou, na minha humilde opinião, na hora de votar, olhe para Jesus, escolha pelo menos o menos mal, aquele que olha para o pobre, o que é mais humilde, o que é mais tolerante, o que não é preconceituoso, o que não é rancoroso, o que não é incentivador de ódio, né? Aquele que incentiva as pessoas à humildade, à caridade, ao perdão. Tem político que incentiva isso, infelizmente ele não é perfeito, porque ele também, às vezes, é levado pela elite. Mas dá para ver quem é que tem uma ideia melhor e quem que está totalmente contra o pobre, totalmente preconceituoso, totalmente rancoroso, intolerante, mais difícil de compreender as coisas, mais difícil de se achegar ao ensinamento de Jesus. Então, olhemos nesse fim de ano, na hora de votar, para Jesus e escolhemos pelo menos o menos mal, para ficar mais fácil de nós ir mudando a nossa realidade e nos achegando todos a um estado de cristão, de família, de filhos de Deus, todos tendo o necessário e ninguém tendo o desnecessário para tirar do outro, que todos se amem, se perdoem, troquem ideia, compreenda, tolere, seja humilde, né? E seja caridoso. Vamos nessa fé votarmos nesse final de ano,
boas eleições para todos e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Amém?